Olá, queridos amigos e amigas do nosso canal, sejam bem-vindos a mais este vídeo, o segundo daquela nossa série especial em que tratamos dos projetos e trabalhos aqui da oficina que não deram certo. Este aqui um pouco inesperado, uma situação com a qual eu também não contava, mas que vai valer a pena a gente comentar aqui, porque chama atenção para alguns perigos inerentes aos projetos de eletroeletrônica que podem parecer inofensivos. Mas vamos lá, alguns meses atrás eu estava trabalhando num projeto, é uma bateria portátil de desempenho um pouco maior, que eu pretendo utilizar como fonte de energia alternativa para essa minha aparelhagem de filmagem. Mas é um projeto em que eu estou trabalhando faz algum tempo, nós vamos ter um vídeo específico para esse. A base desse projeto era uma bateria chumbo ácido de 12 volts. São essas baterias utilizadas em no-break de computador. E o que acontece? Meu projeto original usava uma bateria com uma célula única de 12 volts. O problema é que essa célula, muito grande para caber na caixa que eu pretendia para acomodar a bateria toda, e aí conversando com um amigo meu, engenheiro que me dá assistência em alguns desses projetos, quando a parte eletroeletrônica está ficando um pouco mais complexa, me sugeriu usar, em vez de uma célula de 12 volts, duas células de 6 ligadas em série. E aí eu fiz dessa maneira, comprei as duas células de 6 volts, fiz um cabo para associá-las em série, e tudo ia funcionando bem. Os primeiros testes que eu fiz, a bateria deu certo. E aí um dia aconteceu uma coisa que realmente foi inesperada e potencialmente perigosa. Eu tinha feito alguns testes desse banco de baterias, e ele tinha se esgotado, eu resolvi deixá-lo na oficina carregando. Isso foi num domingo no final da tarde, deixei carregando lá, saí com minha esposa para irmos à missa. E quando nós voltamos da missa, mais ou menos 1h30 depois, nós percebemos logo de entrar em casa que havia alguma coisa estranha acontecendo. A casa toda impregnada com um odor ocre, um odor ácido muito esquisito, e na hora eu desci a ficha, meu Deus do céu, é a bateria que eu deixei carregando. Corri lá para a oficina e encontrei um desastre esperando para acontecer. A bateria superaquecida, estufada. Na mesma hora, corri lá no carregador, desliguei o carregador da bateria e fiquei com aquela situação, com medo até de chegar perto dela. Estamos falando aqui de uma bateria de chumbo ácido. Embora normalmente as baterias de íons lítio sejam mais famosas por serem incendiárias, as de chumbo ácido têm potencial explosivo e incendiário também, menor, mas tem. Porque pode se formar nos seus eletrodos durante um processo de carregamento ou de sobrecarga, pode formar gás hidrogênio. Aí eu telefonei para aquele amigo meu de quem eu falei, expliquei a situação, o que ele me sugeria fazer. E nesse momento eu estava preocupado com a minha segurança e a segurança dos outros de casa, né? Ele me deu uma ideia que eu achei interessante. João Luiz, faça o seguinte, já desligou a bateria, você pode pegar um recipiente que dê para você colocar a bateria inteira dentro, coloque água nesse recipiente, não coloque muito para não curto-circuitar a bateria, coloque a bateria aí dentro que ela vai esfriar mais rápido e tira isso de dentro de casa. Eu fiz dessa maneira, peguei um vasilhame grande, coloquei um pouco de água, coloquei a bateria lá dentro para ela esfriar, levei isso aí para fora de casa, abri as janelas todas e na oficina eu deixei um ventilador ligado, porque se eu tivesse realmente acontecido a formação de gases que pudessem ser perigosos, a ventilação ali para melhorar o ambiente. No dia seguinte, eu fui lá olhar a bateria e ver o que tinha acontecido. E aí sim, eu agradeci muito a Deus porque não aconteceu um acidente que poderia ter acontecido. A bateria poderia ter se rompido, vazado ácido ou não sei até que ponto o perigo da explosão existia, mas a oficina tem produtos inflamáveis, tem sprays de tinta, tem outras coisas, então por um momento houve uma situação de perigo ali que graças a Deus não aconteceu. É uma coisa em que poucas vezes nós pensamos, mas todas as nossas atividades, sem exceção, têm algum grau de risco intrínseco associado. Se você pensar mesmo uma coisa como uma atividade escolar, que é aparentemente inofensiva, você pode imaginar que uma criança manipulando materiais escolares possa se ferir com uma tesoura ou possa ter, por exemplo, uma reação alérgica a produtos que existam na cola escolar ou na tinta guache.
Em se tratando de eletroeletrônica, isso não é diferente. E quando nós estamos falando de aparelhos eletrônicos que têm bateria, a nossa tendência acaba sendo a de subestimar um pouco o risco dos problemas relacionados às baterias. Talvez primeiro porque baterias recarregáveis são uma coisa tão comum do nosso dia a dia atualmente, que a gente nem pensa muito nisso mais. Quase todos os aparelhos que nós usamos no dia a dia têm baterias e baterias embutidas. Se a gente pensar, por exemplo, em telefone celular, em tablet, computador portátil, os próprios acessórios dos computadores e em outras coisas do dia a dia, como ferramentas elétricas que têm baterias recarregáveis, e mesmo coisas que parecem inofensivas, como um relógio de pulso, smartwatch, que é recarregável. Estou querendo dizer, é tão comum nós termos à nossa volta aparelhos com baterias recarregáveis que nós não nos preocupamos com isso mais. Especialmente quando estão ficando cada vez menos comuns as notícias de acidentes com baterias. Contudo, as baterias são equipamentos que têm produtos químicos e cujo funcionamento envolve reações químicas que são dinâmicas e que podem sair do controle. Existem as baterias de íons lítio, existem as baterias de níquel-cádmio, existem baterias de chumbo ácido, cada uma delas com características próprias de construção, com aspectos próprios de dinâmica química, eletroquímica e molecular, mas todas elas têm em comum o fato de que envolvem processos eletroquímicos, mesmo as pilhas de uso comum e descartáveis que parecem ser inofensivas. Portanto, a gente nunca deve subestimar o potencial deletério de um problema envolvendo baterias. Alguns anos atrás a gente ouvia falar muito sobre explosão de bateria de celular e acidentes dessa natureza. E como esses acidentes vão ficando cada vez menos comuns, por uma questão de comodismo ou conveniência, nossa tendência é esquecer de que eles podem acontecer. Então estou mostrando isso aqui para vocês porque fica a dica, mexer com bateria sempre requer um pé atrás porque as baterias podem resultar em problemas. Bom, e quanto ao meu projeto, eu não desisti dele, mas para concluí-lo eu resolvi, em vez de usar a bateria de chumbo ácido, usar uma bateria que já vem de fábrica com um módulo BMS, um circuito que controla o processo de carga para diminuir um pouco o risco. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham achado este vídeo aqui interessante e, como sempre, a minha gratidão a vocês pelo carinho, pelo prestígio e pela audiência, tá certo? Fiquem aí conosco para acompanhar as coisas que estão em produção e, como sempre, muito obrigado.